Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor, passando aqui ó para a gente fazer aquele nosso pós-jogo. Bahia jogou nesse domingo, brocamos, vencemos a equipe do Botafogo, vencemos domingo e como vocês sabem, o nosso pós-jogo é depois do jogo para a gente ó de cabeça fria analisar tudo, beleza? Mas antes, claro, da gente começar o nosso pós-jogo, nós vamos fazer aquele nosso jabazinho básico. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, dê essa moral ó, e ajude a gente a chegar aqui aos 5.000 inscritos, né? A gente depende de você. Se você não é inscrito, você gostar do nosso conteúdo, você vai aí, ó, inscreve-se no nosso canal e aproveita, ativa o sininho das notificações. Ativando o sininho das notificações, você vai poder receber todos os nossos conteúdos. Nós publicamos conteúdo todos os dias e aí você vai poder sempre ver e deixar o like. Claro, o like também é importante. Você se inscreve, você deixa o like, você ajuda o nosso canal de montão, beleza? Então, sem mais delongas, partiu para a gente falar aí do que foi Bahia 2, Botafogo 1, ou Botafogo 1, Bahia 2, já que o jogo foi lá no Engenhão, beleza? Vamos lá, né? Para a gente falar desse jogo, bem importante esse jogo. O jogo foi um jogo de xadrez, para começo de conversa, né? A gente viu muita gente aí falando: ah, o Bahia não vai conseguir vencer do Botafogo. Eu devo confessar a vocês, a gente é Bahia, a gente não desiste nunca. Eu achei que seria um jogo difícil. E, claro, o Botafogo jogando em casa, o ano passado o Bahia perdeu lá, o Bahia perdeu na Arena Fonte Nova, então o ano de 2023 não foi um ano muito bom para o Bahia, mas a gente tem que lembrar que 2024 é um ano novo e é um time muito mais forte do que a equipe de 2023. Então, dito isso, o Bahia foi jogar, né? O Bahia foi ao Newton Santos jogar contra a equipe do Botafogo e o Bahia jogou, né? Para a gente começar, antes da gente comentar, eu vou subir para vocês aqui, para a gente só adiantar um pedacinho aqui, uma parte do podcast Segue o Baba. Se vocês não acompanham, peço a vocês que vá lá, ge.globo.com e procure o podcast Segue o Baba. Muito bacana, muito legal, certo? Para vocês darem uma olhada. Vamos ver um trechinho do podcast e a análise dele, só para a gente dar sequência aqui no nosso pós-jogo, porque é bem importante. Ele repetiu a escalação, né? Foi o terceiro jogo seguido com a mesma escalação. Ele foi questionado por que ele repetiu. Ele falou que chegou a pensar em ir para campo com 3 zagueiros, mas que ele entendeu que se ele fizesse isso, ele ia dar um recado errado para os jogadores. Ele queria passar o recado de que, mesmo jogando fora de casa, o Bahia não tem que mudar o jeito dele de jogar. Que ele pode vencer o Botafogo ou qualquer outro time fora de casa do jeito que ele joga na Fonte Nova. Então ele manteve a escalação e passou esse recado. E eu acho que os jogadores compraram esse recado, porque o primeiro tempo do Bahia é muito franco ali contra o Botafogo. Aí no segundo tempo, acho que o Rogério Ceni tem um mérito também, primeiro da a mudança rápida, quando o Botafogo começa a fazer pressão, ele ele tenta uma resposta ali que acabou não dando certo, né, o Bahia sofreu o gol depois, mas ele tentou, ele não ficou parado esperando ver o que acontecia. E aí não dá certo, toma um gol e ele muda de novo, então ele o tempo inteiro ele estava ligado ali no jogo, tentando reagir ao que estava acontecendo dentro de campo. Cara para reforçar a marcação, né, que era o Rezende, e coloca o cara que é a flecha que ele tem, né, que é o Ademir. E aí muita gente fica sempre se questiona, né, por que o Ademir e não o Biel. Eu acho que, entre Ademir e Biel, eu acho que o Rogério tem uma predileção, de fato, por Ademir. Mas para esse jogo especificamente que você precisa de um contra-ataque, eu acho que o Ademir funciona melhor, né, porque ele é essa flecha. Deixa um recado muito legal. Também estou muito cansado dessa coisa de você jogar fora de casa, você se recuar as linhas, jogar fechadinho por uma bola, aquela postura bem defensiva. Tô cansado de ver esse tipo de postura assim no Campeonato Brasileiro, sabe? Você chegar de peito aberto, ver que tem um elenco capacitado para conseguir fazer frente ao Botafogo, eu acho muito, muito positivo esse tipo de recado que o Bahia deixa. E eu acho que o Bahia também mostra uma força no banco de reservas que pode ser muito útil ao longo do Campeonato Brasileiro. Tem o Depena participando bem, o Ratão, que não vinha tendo oportunidades, teve esta oportunidade, fez um belo gol. Recentemente, o Biel já decidiu partida pelo Bahia, o Ademir volta e meia entra bem nos jogos, então
do meio para frente, o Rogério Ceni vai tendo peças importantes. E aí você tem a defesa também, que o Ceni manteve o Canu e o Gabriel Xavier. Eu acho que o Rogério gosta muito do Canu, é um homem de confiança dele, é uma liderança do elenco do Bahia. E enquanto o Canu não. Quando o Canu chegou no limite, ele estava realmente mal, cometeu alguns erros, foi pro banco. Mas teve a chance de voltar ali circunstancial e foi jogando bem. Acho que o Rogério vai deixando. Uma coisa já me dizia que o Canu ia ficar, porque pelo fato de o Bahia não ter levado gols tanto contra o Grêmio quanto contra o Criciúma, e o fato de o Canu ter ido bem. Agora eu fico me perguntando assim, será? Porque o Canu foi bem nesses 3 jogos, tá? Ó, E durante a temporada a gente criticou muito aqui, né? Porque ele o voltou Canu de bem desde fato que ele tinha foi vacilado. barrado, né? Isso aí eu fico pensando, será que o banco fez bem a ele? Ele voltou assim mais centrado? Ou será que a mudança de lugar na zaga fez melhor para ele? Porque agora ele tá jogando na esquerda, né? O Gabriel Xavier joga na direita e ele joga na esquerda. O elemento seja o próprio Gabriel Xavier, o elemento que ajuda a melhorar o Sim, futebol do sim, Canu. esqueci a palavra exatamente que eles usam, mas algo como relação associativa, de jogadores que se combinam melhores e os dois acabam fazendo os pontos positivos de cada um melhorarem dentro de campo. Tá aí, né? Claro, esse trecho do Segue o Baba, ele não faz a análise do jogo, mas ele é bem interessante para a gente começar a entender o que foi o jogo. Uma outra forma para a gente começar a ver o jogo é isso aqui, ó. Joguei na tela aí para vocês as 2 escalações, né? Aumentar um pouquinho para a gente enxergar bem. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. O que a gente está vendo na tela aqui são as 2 escalações. E aí nós temos a escalação do Bahia e a escalação da equipe do Botafogo. Então, se vocês puderem observar direitinho, vocês vão ver. O Botafogo, ele veio com a equipe muito forte. Ele não é diferente da equipe do meio da semana, onde eles descansaram boa parte dos jogadores. Aqui eles vieram com os principais jogadores. Então, nós estamos falando aqui dos principais jogadores que o técnico Arthur Jorge veio e colocou à disposição. No caso do Bahia também. E aí a gente já puxa um pouco aí o podcast, né? O Bahia vem pelo terceiro jogo seguido, escalando a mesma equipe. A gente sabe que o Vitor Cuesta já poderia jogar, mas aí o que é que o Rogério Ceni faz? Ele diz, não, essa zaga vem jogando bem, essa zaga vem entregando resultado, ela vem jogando bem, vem jogando firme, então por que eu vou mudar, né? Por que eu vou trazer o Vitor Cuesta de volta? Se ele traz o Cuesta de volta e o Cuesta não joga bem, ele teria um problema. Então, o ideal é manter. E aí a gente viu o Segue Baba, nós vamos ver também na coletiva, vamos ver um trechinho da coletiva do Rogério Ceni, ele fala, pô, que tipo de mensagem eu vou passar para os meus jogadores, né? Eu vou passar para os meus jogadores o quê? Não, eu vou montar um time, eu vou montar um time para jogar fora e vou montar um time para jogar em casa. Por que eu vou montar um time para jogar fora e eu vou montar um time para jogar em casa se eu posso montar o mesmo time, né? Se eu posso ter a mesma equipe e fazer essa equipe marcar um pouco na frente, marcar no meio, marcar um pouco atrás e eventualmente trocar algumas peças. E aí tá aí o grande ponto, a grande coerência do Rogério Ceni. Ele entra com a mesma equipe. Tem aquele ditado: time que está ganhando não se mexe. O time vem jogando bem. É o time que venceu o Criciúma, é o time que venceu o Grêmio. Então, esse time vem jogando bem. O que o Rogério Ceni fez? Manteve, né? E aí o Rogério Ceni, ele faz o que? Ele mantém a equipe. Ele mantém a mesma equipe e essa equipe começa a jogar, né? Claro, a grande parte das boas jogadas aí do Bahia, elas surgiram ali do lado direito, né? Por que elas surgem do lado direito? É a grande questão aqui. O Luciano Juba, né? O Rogério Ceni já fala na coletiva, ele segura um pouco o Luciano Juba por ele não ter uma opção para substituição. Ou seja, quanto menos, né? Quanto mais tempo o Ceni tiver um jogador, para ele melhor. E ele não tem um substituto de ofício ou de perna esquerda
para jogar aqui do lado esquerdo. Então, o Rogério Ceni, o que ele faz? Ele segura Luciano Juba. Com isso, o time do Bahia, você tem a zaga, aí nós temos aqui o quadrado, o quarteto mágico, aqui o quarteto bom, e você tem à frente o quê? Você tem um Arias que pode subir e mais o Everaldo. Então, o Bahia se aproveita desse meio campo e mais do Arias e do Everaldo, e a maior parte dos ataques do Bahia, das jogadas do Bahia, elas surgem pelo lado direito. Então, claro, você tem aqui o Tassiano e, eventualmente, o Jean Lucas caindo pela esquerda. Mas o forte do Bahia, né, já que o Luciano Juba não sobe tanto, é você ter aqui a entrada sempre pelo lado direito. E aí, o pessoal do podcast fala que o Rogério Ceni prefere mais o Ademir ao Biel. Eu penso aí no seguinte: a primeira modificação, se ele botar o Ademir, ele consegue botar o Ademir do lado direito. Para ele colocar o Biel, ele teria que colocar do lado esquerdo, certo? Para ele colocar Biel do lado esquerdo, Biel vai ficar jogando sozinho, vai ficar sem jogador para tabelar. Ou ele teria que puxar o Jean Lucas para fazer essa tabela, ou eventualmente subir com o Luciano Juba para poder fazer a passagem. E no início, né, nos primeiros momentos do segundo tempo, nos primeiros momentos que o Rogério Ceni faz as modificações, ele não tem essa facilidade de jogo aqui na esquerda. Então, o que ele faz? A primeira modificação dele sempre acontece na direita. Por quê? Porque ele continua tendo o Santiago Arias e aí ele tem mais uma pessoa para jogar. Então, ele tem dois aqui para jogar. Ele tem o Arias e tem, por exemplo, o Everaldo e depois ele tem o Ademir. E aí é que é o grande lance, né? No primeiro tempo, a gente tinha todas as jogadinhas acontecendo aqui e o Bahia chegou ao seu gol. O grande ponto aconteceu no segundo tempo. Quando a gente chega no segundo tempo, o Rogério Ceni já por volta dos 10 minutos. Então, o Bahia ganhando de 1-0. Segundo tempo, era óbvio que o Botafogo ia chegar para frente. O Botafogo estava jogando em casa, o Botafogo era o líder do campeonato e estava jogando contra o Bahia, que só tinha feito 1. Então, o Botafogo ia se jogar para cima, o Botafogo foi para cima, tá? E aí, o que é que o Bahia fez? Infelizmente, as duas primeiras substituições do Bahia não foram boas. E não foram boas por quê? Vamos lá, vamos seguir no nosso time aqui, né? A equipe do Botafogo era uma equipe forte, os dois times jogaram no primeiro tempo e o Bahia dominou aqui o meio-campo. Claro que o Bahia também cedeu boas chances para a equipe do Botafogo, sobretudo aqui, ó, muitas bolas, e eles continuaram aproveitando, jogando aqui, metendo lá nele, bola nas costas lá dele, Luciano Juba, né? Mas o Bahia tinha um meio-campo aqui forte, e esse meio-campo forte significa Everton Ribeiro, o nosso 10, e Cauli, o nosso 8. Esses dois jogadores aqui, por exemplo, se você pegar, vocês podem dizer, o Cauli jogou mal, o Cauli estava sumido da partida. Claro, o Cauli estava sumido da partida, por quê? Porque tinha sempre alguém marcando ele, cortando os espaços, cortando o tempo dele. Mesma coisa, Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro também estava ali, ó, bem marcadinho, certo? E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os homens que estavam aqui no meio estavam todos preocupados com esses dois caras, com esse tal de Cauli Oliveira e com esse tal de Everton Ribeiro. Aí o que o Rogério Ceni faz? Aos 10 minutos. Aos 10 minutos, o Rogério Ceni chega, tira o Everaldo, reenergiza aquele setor do lado direito, né? Então, aos 10 minutos, o Rogério Ceni tira o Everaldo e aí reenergiza o lado direito, mas o que ele faz também? Ele tira Everton Ribeiro e coloca Rezende. Então, se do lado direito o Rogério Ceni coloca uma pessoa para revigorar, quando ele tira Everton Ribeiro e coloca Rezende, a gente não está trocando 6 por meia dúzia, nós estamos trocando 6 por meio. Ou seja, a gente está tirando um jogador que dava um certo combate, mas que tem uma cabeça e uma qualidade de passe fantástica, e a gente coloca uma pessoa que é mais de marcação.
Aí, quando você coloca uma pessoa mais de marcação, claro, provavelmente o Rogério Ceni ele pensou em reforçar o meio-campo e colocar um jogador mais descansado. A partir desse momento, quando você faz isso e você tira o Everton Ribeiro, você desobriga um dos jogadores a marcar esse cara. O Rezende não tem a mesma qualidade de passe e a mesma qualidade de fazer jogadas. Então, a partir do momento que você tira o Everton Ribeiro, você deixa os caras jogarem mais. E aí o time do Botafogo vai para cima, até que o time do Botafogo faz, né, depois de aí várias tentativas, o time do Botafogo chega e consegue o segundo gol, certo? E aí, o que acontece? Quando o Bahia leva o gol do empate, o que poderia acontecer, né, do Rogério Ceni simplesmente baixar a cabeça e dizer assim: ah, não, a gente pode jogar, o empate tá bom pra caramba, a gente ganhar um ponto. Inclusive, aí eu tenho que fazer um meia-culpa, né? Você ganhar um ponto jogando contra o líder do campeonato é fantástico, né? Mas o que é um ponto se você pode ganhar três? Então, se você ganhar um ponto, é um ponto só. Você ganhando três, você tira aí uma vantagem, você ganha uma vantagem extremamente importante. E aí o que acontece? Aí o Bahia, aí o Rogério Ceni vai e faz as modificações que ele precisava fazer para recompor o meio, para dar uma qualidade ao meio-campo. Ele chega lá por volta do minuto 70, 72 mais ou menos, e ele troca, né? Ele troca o Caio Alexandre. Ele já tem um Rezende, né? E aí ele pode trazer o Rezende para jogar um pouco ali naquela posição. Aí ele tinha tirado o Everton Ribeiro, então ele agora troca o Caio Alexandre e entra quem? Carlos de Pena. Então, primeiro o Carlos de Pena. E por final, no minuto aí, um pouco 5, 10 minutos depois, ele entra com mais duas substituições. Aí ele troca o Tassiano e coloca o Rafael Ratão. Tassiano que nesse momento já estava jogando mais centralizado, né? Ele joga ali ele e o Everaldo. Então você já tinha tirado o Everaldo, colocado o Ademir, aí agora ele tira o Tassiano, coloca o Rafael Ratão, então ele tem mais uma pessoa centralizada e ele tira o Cauli, certo? Quando ele tira o Cauli, ele traz o Ratão para centralização, joga o Biel para a esquerda e deixa a função ali de 10, a função de 8, a função de articulação com o Carlos de Pena. E aí o time, né, ele tem possibilidade de ter profundidade nas duas laterais, né, com Biel de um lado e o Ademir continuando do outro, e você tem um jogador no meio que é o Rafael Ratão. E é numa dessas bolas, né? Numa dessas que o pessoal diz que foi um contra-ataque, e na verdade não foi um contra-ataque. O time do Botafogo ele está avançado, o Bahia vai saindo com a bola, vai fazendo os toques com a bola, e finalmente, né? E a questão de qualidade. A qualidade do Carlos Depena, simplesmente a jogada do Depena depenou, né? E aí, com o devido trocadilho da palavra, depenou a equipe do Botafogo. Ele consegue, graças a um erro de posicionamento do Gregory. E aí a gente tem que ver o lado do adversário. O adversário, o que o treinador do Botafogo veio? O treinador do Botafogo também correu atrás do triunfo. Ele estava perdendo de 1-0, ele conseguiu o empate e ele queria ter mais altura, ele queria jogar mais bola na área, ele queria aproveitar essa dificuldade do Bahia. O que ele fez? Ele tirou um lateral direito e colocou um zagueiro. Só que ele colocou um zagueiro lá na frente. Ele queria ganhar estatura para poder fazer jogada de bolas aéreas, tá? Numa dessas jogadas, o que acontece? A linha de defesa que estava sendo formada aí, dentre outros, por Gregory, né? Ela acabou sendo balançada. Quando o Depena pega a bola, que começa a andar, né? A correr na direção do meio-campo, o Jean Lucas atrai o Gregory. O Gregory sai da linha. Quando o Gregory sai da linha, deixa o espaço livre para o Depena simplesmente jogar a bola em profundidade para o nosso Rafael Ratão.
E aí o Rafael Ratão pega e simplesmente não perdoa, ele dribla o goleiro e faz o gol, tá? Isso muito próximo do fim, então muito próximo do fim, deu o triunfo para o nosso esquadrão. E foi isso, né? Bahia, para mim, jogou bem, soube suportar, né? Soube suportar aí toda a pressão do Botafogo. Teve defesas, tiveram bolas impedidas, 2 impedimentos, né? Um penal, mas o Bahia soube se comportar bem, né? Sobretudo soube jogar o jogo de estar fora. E, claro, é importante a gente voltar para esse time aqui, ó, jogando com a equipe que o Bahia joga em casa. E por que isso é importante? Isso é importante aqui, ó, isso é importante no mental. Perder para o Botafogo não seria ruim, quer dizer, não seria ruim, entre aspas, né? Você pode perder para o líder do campeonato, poderia perder. O Bahia estava jogando fora, o Bahia estava jogando no Engenhão, então poderia perder para o líder do campeonato. Mas o Bahia é um time que está num processo de reconstrução com a equipe que a gente diz que é uma equipe forte. Então, esse seria o principal resultado que o Rogério Ceni poderia e que os jogadores poderiam dar ao Bahia. Jogar forte, jogar bem e, quem sabe, vencer. Claro, para que torcedores, inclusive como a mim, que achei que seria difícil vencer, mas que a gente poderia pelo menos buscar um pontinho, mas o Bahia jogou para vencer. Quando você joga para buscar um pontinho, você tem 2 resultados possíveis, ou você ganha o seu pontinho, ou você perde o jogo, certo? Quando você joga para vencer, você tem a possibilidade do triunfo, você tem a possibilidade do empate, você pode perder. Você tem um resultado a mais. Quando você joga por um, você pode ter um nível um pouquinho imediatamente abaixo, e você só vai chegar nesse nível quando você vê que não tem mais tempo de você ganhar o primeiro, certo? E aí o Bahia jogou. É muito importante essa mentalidade do Rogério Ceni de manter a mesma escalação para que os jogadores sintam, eles estão num time que quer participar de uma outra prateleira, certo? O time do Bahia não é um time, e aí esse jogo do Botafogo mostrou isso, não é um time para brigar contra o rebaixamento. O rebaixamento não é um nível e um padrão para o Bahia em 2024. O Bahia vai brigar lá em cima. Vai brigar onde? Pode brigar na 10ª, na 9ª, na 8ª, na 7ª, na 11ª posição. Nesse momento, o Bahia é o vice-líder, é o segundo colocado do Brasileirão. Claro, não temos todos os jogos ainda, mas o Bahia é o segundo colocado do Brasileirão. E aí o seguinte, ó, antes da gente mostrar a tabela e a gente ir para a coletiva, né, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte, uma análise do gol e como o Botafogo desmontou. Vamos ver aqui, ó, do GE, essa aqui é uma análise tática, né, do Botafogo e uma análise tática do gol. Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver o que é que eles falam sobre o gol. É impossível falar da derrota do Botafogo para o Bahia nesse domingo no estádio Newton Santos e não citar a substituição feita pelo técnico Arthur Jorge aos 36 minutos do segundo tempo, quando saca o lateral direito Damian Soares e coloca o zagueiro Barbosa. E aí todo mundo se perguntou, mas por que o Barbosa está entrando? Quem vai jogar na lateral direita? Qual vai ser o zagueiro improvisado na lateral? Não, o Arthur Jorge colocou o Barbosa para jogar como centroavante naquele Para ganhar momento. altura. E aí acabou desestruturando um pouquinho a equipe na parte defensiva. No vídeo que a gente vai mostrar, vocês vão entender isso. Desde o início, a construção do gol do Bahia. Reta final do jogo, a gente está vendo aí o Barbosa como centroavante, posicionamento dele mais adiantado. E também é verdade uma... Pessoal, antes da gente seguir aqui, só para vocês notarem, tá? Eu vi o pessoal falando que o Bahia teve um gol de pênalti e um gol de contra-ataque. Isso aqui não é contra-ataque, ó. O time do Botafogo, o Bahia vem saindo normalmente para o ataque. O time do Botafogo ele estava avançado porque ele estava marcando para tentar fazer o gol. Uma transição defensiva muito morosa do Botafogo. No momento do jogo, o Botafogo não teve tanta agressividade nisso. Mas é importante a gente frisar isso aí, ó. Pausando o lance nesse momento para entender. O Botafogo... Ó, vocês estão vendo, a gente falou, né? Vocês estão vendo o Gregory aqui, você tem o Biel, onde é que está o Jean Lucas? O Botafogo passou a defender uma linha de 5 naquele momento.
E essa linha de 5 era composta pelo Diego Hernandes, lá pelo lado direito, pelo Cuiabano aqui pelo lado esquerdo. O Gregory passou a fazer uma função de um terceiro zagueiro, Terceiro ali, zagueiro. alinhado ao Lucas Halter e ao angolano Bastos. E aí, por que essa linha se desestruturou? São jogadores que não têm... Ó, dá uma olhada aqui, ó. Esse é o Jean Lucas. muito ato... Olha lá. Então, quando o que eu falei, quando o Depena ele pega a bola que vai fazer o passe, o Jean Lucas se apresenta. Só que ele se apresenta e ele puxa a marcação, né? Ele puxa o Gregory, que deveria manter a linha. Só que o Gregory não mantém. O Gregory é um volante. Como ele é um volante, ele acaba não tendo o cacuete de zagueiro. Aí ele vem manter a linha e você tá vendo aqui, ó, o cara já tá todo torto. É o Big Mouse. aptidão para fazer essa função. E aí o Gregory quebra essa linha, né, é induzido pelo movimento do Jean Lucas, abre essa lacuna, ao mesmo tempo o Diego Hernandes não compensa essa saída do Gregory e tem esse espaço gigantesco para o Carlos Depena enfiar esse lindo passe e o Rafael Ratão sair na cara do John e marcar o gol do triunfo do Bahia por 2-1 dentro do estádio Newton Santos. É claro. Então, vocês viram aí a jogada, né? E o detalhe da jogada é a bola ela foi tão pornograficamente tocada, porque isso foi uma pornografia. O passe de Depena foi um passe que depenou o Botafogo. Ela foi tão bem tocada que nem o goleiro, nem a linha de defesa conseguiu interceptar e nem o goleiro conseguiu se antecipar. O Ratão corre, ele dá meio que uma hesitada, aparentemente, e é quando ele toca para o lado, ele já passa e simplesmente já pega e chuta para o gol. Então, é o passe, e aí foi a correção do Rogério Ceni, né, para finalmente o Bahia conseguir vencer e conseguir o seu primeiro triunfo fora de casa no Brasileirão 2024. E aí é o seguinte, né? Brasileirão 2024, encerrada a rodada de número 5, né? Nós temos aqui, ó, o Atlético Paranaense em primeiro colocado, com 10 pontos, seguido do Bahia, segundo colocado, com 10 pontos, 5 jogos. O Bahia, como venceu o Botafogo, o Bahia acabou passando o Botafogo sai de primeiro para terceiro, né? No saldo de gols aqui, o Bahia perde a primeira colocação para a equipe do Atlético Paranaense. A equipe do Galo segue aqui na quarta colocação, o quinto colocado é o Bragantino, então é importante a gente ver como é que o campeonato oscila, né? Bragantino era o terceiro colocado na rodada 4, agora ele está em quinto, então agora nós temos o duelo do Bahia, que é o vice-líder, o segundo colocado contra o quinto colocado, é mais um jogo de 6 pontos, então o Bahia vem na sequência aí pesada, tá? Lembrando, o Bahia pega o Bragantino e depois o Bahia pega a equipe do Atlético Mineiro. Então, o Bahia vai pegar aqui, Bahia pegou o Botafogo, pega o Atlético, pega o Bragantino. São times da pesada. Campeonato Brasileiro, Série A, aparentemente não tem jogo fácil. E jogando contra esses times de cima aqui, não tem jogo fácil mesmo. Aí nós temos o Palmeiras, que está em oitavo, o Palmeiras com 8 pontos na sexta colocação, o Flamengo com 8 na sétima. São Paulo, que venceu o Vitória da Bahia, está aqui na oitava colocação com 7 pontos. E aí nós temos times que estão abaixo e não jogaram na rodada. O Internacional com 7 pontos, ele não jogou na rodada. O Cruzeiro com 7 pontos, também não tem jogo, tá faltando um jogo na rodada. Grêmio 6 pontos, não jogou na rodada, né? Fortaleza, 6 pontos. Fortaleza empatou o jogo dele, mas tem um jogo a menos, certo? Criciúma tem 2 jogos a menos. Corinthians aqui embaixo é o único que está certo, né? Juventude não jogou na última rodada, tem 5 pontos. Fluminense tem 5 pontos e jogou na última rodada. Nós temos o Vasco da Gama em terceiro, que jogou na última rodada, então tem 5 jogos. E você tem o Vitória que está faltando um jogo, o Atlético Goianiense faltando um jogo e o Cuiabá faltando um jogo. Importante aqui, né?
o campeonato, quando todos os times tiverem o mesmo número de pontos, mesmo número de jogos, nós vamos ter um equilíbrio. Mas, por exemplo, se o Vitória e o Atlético Goianiense vencerem os seus jogos, eles não saem da zona de rebaixamento, tá? O Fluminense tem 5, o Fluminense tem mais pontos aqui, né? E tem 5 pontos em 5 jogos. O Vitória, se ganhar um jogo, vai fechar e vai ficar com 4. O Atlético Goianiense também fica com 4 e o Cuiabá com 3. Então, esses times não têm condições de sair da zona de rebaixamento. A briga lá em cima, ela pode aí se modificar por completo. Ó. Criciúma tem 2 jogos, então Criciúma teria 6 pontos, poderia passar os 2 times de cima, né? O Grêmio poderia ganhar 1 ponto, poderia chegar na 3ª colocação. O Internacional, se vencesse o jogo dele, poderia ir a 10. O Cruzeiro, vencendo o jogo dele, poderia ir a 10. Então, nós temos aqui uma possibilidade grande, né, desse campeonato ainda ter reviravoltas ou ter uma briga lá em cima. E por que é importante você estar aqui, né? É importante do Bahia estar na vice-liderança, na 2ª colocação do campeonato, para o mental, para aliviar a cabeça, para, por exemplo, o Bahia ter 2 dias de folga. Se o Bahia tivesse perdido para o Botafogo, pode ter certeza que todo mundo ia reclamar de ter 2 dias de folga. Mas o Bahia venceu, está na 2ª colocação do campeonato, mesmo que temporário, mas é importante. Muito importante essa 2ª colocação do campeonato. Muito importante o Bahia estar lá para gerar ânimos, né? E quem sabe a janela de transferências ela está vindo aí. Pode ser que esses resultados do momento empolguem a diretoria do Grupo City e eles resolvam parar e pensar, peraí, se esse time está jogando assim, será que se a gente injetar mais uma graninha, a gente não briga pelo título? Você pensou? O Bahia conseguiu um título de campeão no 2º ano de parceria do Bahia com o City. Quem sabe, né? É por isso que é importante o Bahia estar lá em cima. Beleza? Então, tá aí a tabela. Só para a gente finalizar o nosso pós-jogo, né? Para a gente finalizar as nossas análises, nós vamos ver um trechinho, né? Nós vamos ver um trechinho da entrevista coletiva do Rogério Ceni. Lembrando a vocês o seguinte, nós postamos no nosso canal a entrevista coletiva completa. Eu vou colocar só algumas perguntas aqui, principalmente perguntas que falam do jogo, né? Principalmente perguntas que falam do Botafogo 1, Bahia 2. Então, vamos lá, vamos acompanhar. É um prazer te reencontrar aqui no Rio de Janeiro novamente, parabenizar por essa grande vitória aqui no Newton Santos, onde nós tivemos 2 tempos um pouco distintos. Um primeiro tempo onde o Bahia pouco se viu hoje no Brasil um futebol tão bem jogado quanto esse Bahia, esses mesmos 45 minutos, mas no segundo tempo onde o Bahia ele sofreu um pouco mais. Como manter essa intensidade para os próximos jogos e não perder tanta intensidade de um tempo para o outro, Ceni? Boa noite. Eu acho que, na verdade, não é a falta de intensidade, né? Eu acho que a gente, enquanto não fez o gol, jogou da maneira como nós trabalhamos, treinamos todos os dias. Eu acho que é algo, às vezes, mais psicológico do que... Não foi que faltou força, não faltou competitividade, mas às vezes falta um pouco de calma para jogar o mesmo jogo, pré-gol e pós-gol, né? Então isso é uma coisa que nós temos que melhorar para manter o jogo é o mesmo, né? Lógico que o adversário se motiva, precisa pressionar mais, mas é algo que com o passar do tempo eu acho que é muito mais mental, psicológico do que outra coisa, porque mudou radicalmente o estilo da gente jogar. Começamos a rifar muita bola, tudo ao contrário do que nós fizemos praticamente no primeiro tempo todo, né? E aí nós tentamos reforçar um pouco mais, como o Botafogo ataca muito, né, pelos lados, bola em profundidade, grande jogo. Nós tentamos reforçar um pouquinho mais com o Rezende ajudando do lado esquerdo, com o Jean Lucas ajudando pelo lado direito. E mesmo assim nós sofremos o gol. Então o que nós precisamos melhorar é jogar o 0-0 do mesmo jeito que se joga 1-0. Isso é algo que a gente precisa crescer. Aí o Rogério Ceni fala sobre a entrada do Rezende.
Claro, ele não vai falar que essa modificação não foi uma modificação boa, mas tem um ponto importante aí para a gente verificar. Ele fala a questão psicológica. Muitas vezes você está jogando fora de casa, o Bahia estava jogando fora de casa contra o Botafogo, contra a equipe que era líder do campeonato. Então, o Bahia precisa começar a... Claro, nós temos jogadores experientes, mas o clube em si ainda não tem tanta experiência. E aí é isso que o Bahia precisa adquirir, né? Experiência para esses momentos. Segue o plano. O plano é jogar assim, então nós vamos continuar jogando exatamente dessa forma, ganhando de 1, empatando 0-0, ganhando de 2, ganhando de 3. Segue o plano. E aí você vê o Rogério Ceni falando de rifar a bola, de coisas do gênero, né? Ceni, prazer te reencontrar aqui no Rio de Janeiro. Parabéns pelo trabalho. Eu não vou falar de jogo, eu quero falar de trabalho. A gente está notando que o Bahia tem um estilo próprio de jogar, com a sua cara, tem jogado muito bem, e o elenco, hoje é um elenco que você vê, situação de hoje, saiu o Caio Alexandre, entrou o Carlos de Pena, que deu o passe, saiu o Tassiano, entrou o Rafael Ratão, fez o gol. Mas não é só por hoje, tem jogos que o Biel entra e decide. Sim. Quer dizer, você tem um elenco hoje que você pode escolher para cada adversário o jogador ideal, a tática ideal. Eu queria que você falasse, então, do trabalho desse elenco que você tem e aonde esse Bahia almeja chegar nesse nível que está jogando. Bom, eu acho que é um elenco mais reforçado do que o ano passado, onde nós sofremos muito. Eu acho que muitas vezes você não tem a exata característica, por exemplo, nós não temos um Cauli na hora disso, mas a gente pode suprir com outras, de outra maneira, por exemplo, posicionamento hoje com o Biel, com o Ratão e Ademir, um time que contra-golpeia mais, que tem mais velocidade, né? O Depena, como você falou, entra na posição do Everton Ribeiro e consegue fazer uma jogada que decide praticamente o jogo. Mais uma vez, assim como foi contra o Vitória, o banco entra e decide os 3 pontos para a gente. Então, assim, isso, logicamente, a gente agradece muito a estrutura que o Bahia tem hoje, e a gente fica sempre atento a tudo, ao mercado, mas hoje você tem algumas peças que podem manter o ritmo do jogo, apesar, né, vou falar novamente que nós precisamos conseguir por mais tempo jogar da mesma maneira, não por causa de um gol, seja a favor ou contra, a gente mudar um pouco o estilo de jogo, mas eu fico feliz principalmente com o primeiro tempo jogado fora de casa, com um time que ganha quase sempre aqui, né, que é o Botafogo, e a gente conseguir pé em pé, fazer o jogo, né, girar bem o jogo. Precisamos de ajustes, claro que precisamos, e onde dá para chegar, nós temos que chegar domingo em casa com o apoio do nosso torcedor e tentar vencer, e assim vai ser, semana a semana. É impossível dizer, eu acho que tem equipes ainda muito fortes no Campeonato Brasileiro, mas nós temos que viver, começar quarta-feira, se preparar para chegar em domingo bem, e dentro da Fonte Nova é um time que tem conseguido bons resultados. Rogério, você mante sua equipe titular pela terceira vez, acredito que é a primeira vez nessa passagem pelo Bahia, terceira vez da equipe titular. Queria que você falasse da importância de manter esse time titular por 3 rodadas, para a sequência da temporada, visando o que você quer, de entrosamento, e já aproveitando para falar também sobre sua escolha do Canu e o do Gabriel Xavier e não o Cuesta, por exemplo. De novo, não é uma crítica ao Canu, que inclusive vem muito bem aos jogos, mas a opção da manutenção dessa zaga titular. Para mim, a manutenção se deve muito em função da velocidade do Botafogo, né? O Botafogo é um time que ataca muitas costas da última linha, e o Canu fez essa cirurgia, ficou alguns dias parado. Eu acho que o Canu, por merecimento até, eles fizeram 2 bons jogos, o time não foi vazado, e para esse jogo nós decidimos pela velocidade, em função muito dos 4, eu imaginei até que viria com os 4 atacantes, 4 jogadores de velocidade na frente. Então nós escolhemos, nada que não possa, no próximo domingo, o Cuesta está de volta, vamos analisar a semana de trabalho. Os 3 são super importantes para mim, todos que tem no elenco. A primeira parte da pergunta que você fez sobre a manutenção por 3 jogos seguidos da equipe titular. Eu treinei essa semana 2 formações distintas, e através do treino até você também, né, eu não queria passar um recado, por exemplo, poderia trabalhar com 3 zagueiros hoje, poderia ter trabalhado com o Rezende mais atrás, mas a gente quer tentar sempre passar um recado, especialmente interno, né, para os jogadores,
Aqui não é porque a gente está jogando fora de casa que a gente muda a maneira de jogar. E em contrapartida também nós começamos a sofrer bastante no segundo tempo e aí nós tentamos alterar para ter um pouco mais de força e pede um pouco mais a técnica no meio campo. Mas eu fico feliz porque a rodagem do elenco em janeiro, fevereiro e março é o que possibilita, e o espaçamento, logicamente, por não ter um jogo de competição ou Sul-Americana ou Libertadores, né, no meio de semana, nessas 2 semanas cheias, possibilitaram a gente a ter hoje, né, talvez também o sofrimento de jogar sábado e terça bem compacto, mas ter 5 dias para hoje, possibilitou a chance de repetir essa equipe. E eu fico feliz porque pela primeira vez fora de casa a gente consegue render, no primeiro tempo ao menos, né, não no jogo todo, mas no primeiro tempo a gente consegue render tão bem fora de casa, os primeiros 45 minutos, como a gente rende normalmente na Fonte Nova. Tá aí. Não vamos colocar a entrevista coletiva completa, como nós falamos, mas é importante você ver o que o Rogério, nós falamos no início, e que vocês viram naquele trechinho do Segue o Baba, né? Rogério Ceni passando o aviso para os jogadores: olha, a gente tem que jogar sempre da mesma maneira, jogando em casa, jogando fora de casa, jogando em qualquer lugar. O Bahia tem um método de jogo, tem uma maneira de jogar e a gente vai jogar assim. Por isso que o Rogério Ceni, segundo ele, colocou o time para jogar. Claro, ele deixou ali aquela questão, né? Eu vou colocar esse time aqui porque vou deixar esse zagueiro porque o time é mais rápido. O time do Botafogo poderia vir com um time muito mais rápido, então eu vou colocar uma zaga um pouco mais rápida. Importante isso, tá? Ou seja, o bom mesmo aí da entrevista, né, é o Rogério Ceni ter dito que ele queria passar esse recado, né? Ele queria passar, e aí o recado é: o time tem condições de ganhar, o time tem condições de jogar fora de casa do mesmo jeito que joga em casa. E para Rogério Ceni mostrar isso para os jogadores, ele precisava colocar o mesmo time, e aconteceu o que aconteceu. Ele botou o time, fez as substituições que ele faria em casa também, e o time venceu. Então ele não veio com o time recuado. Obviamente ele disse que treinou, né? Ele treinou com uma linha de 3 zagueiros para jogar, então ele viria com 5-3-2. Mas ele colocou o mesmo time para poder vencer, beleza? E é isso aí. Nosso pós-jogo dessa vez ficou longo, né? Ficou bem grande, mas é importante para a gente falar. Triunfo importante do Bahia, triunfo que dá a 2ª colocação, mesmo que momentânea, do nosso esquadrão. E isso é muito importante para o nosso Bahia. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece, fica por aqui. Um abraço e lembre-se, se você não é inscrito, chegou até aqui, ó, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações. Valeu? Um abraço e já fui, papá!